Graça e paz, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da palavra de Deus, para falarmos um pouco desse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, para falarmos novamente das bênçãos e da graça que o nosso Senhor trouxe e vem trazendo para a humanidade desde o começo dos tempos. Quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos hoje, que está em Daniel 7:13. Daniel 7:13, que está a palavra para vocês acompanhar, tem uma referência bíblica. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Até aqui, irmãos. Palavra de Daniel, que foi o profeta da Cova dos Leões, né, que todo mundo conhece, que dessa passagem que eles estavam presos na Babilônia, e ali ele interpretava os sonhos do povo, interpretava os sonhos do rei, porque ele tinha uma vida de oração com Deus. Então Deus lhe concedeu esse dom para profetizar, para falar e para reconhecer realmente as autoridades de Deus para o seu povo e para libertar o povo de Israel, que era cativo nessa época na Babilônia, que ficaram presos 400 anos lá, e através do profeta Daniel eles foram regressaram novamente para sua terra, para Jerusalém. E ele foi um dos que previram a vinda do Filho do Homem, né? Que no Antigo Testamento nós temos várias passagens contando sobre a vinda do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui nessa palavra, ele numa visão que ele teve de interpretação de sonhos, ele vê: eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha as nuvens do céu, como filho do homem. Quando eu falo filho do homem, é Jesus Cristo, porque Adão era filho de Deus. Então ele foi criado por Deus, e Jesus Cristo é o filho do homem que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele não herda o pecado de Adão, porque ele não teve participação de homem. Então ele é só filho de mulher. Ele não é filho de homem carnal, então ele não tem o pecado original, que é o pecado de Adão. Então por isso que ele é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Que João predisse, e eu vou estar mostrando as passagens para vocês sobre esses profetas, sobre o que realmente a previsão da vinda de Jesus há 760 anos, há 500 anos antes de Cristo, que esses profetas, Daniel, aqui que eu comecei a leitura para vocês, falando de Jesus Cristo, que ele viria, que isso está na Torá, no Antigo Testamento. E aqui em Isaías também, nós vemos em Isaías 7:12. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Então a virgem, isso daqui foi profetizado por Isaías, que foi um dos profetas maiores também do Antigo Testamento, que todo mundo conhece. Então ele vem um pouco depois dos reis. Então esse profeta que profetizava muito sobre
Tanto que ele profetizou mais para frente sobre os nomes que seriam dados para Jesus Cristo. E eu vou estar falando aqui para vocês agora os nomes que foi dado. Então aqui ele no 7:12: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele lhe chamará Emanuel. Isso é 760 anos antes da vinda de Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento. Aqui são já dois profetas profetizando, Daniel e o profeta Isaías. E em seguida, aqui em Isaías 9:6, nós temos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que maravilha! Glória a Deus, aleluias! Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Isso há 760 anos antes da vinda do nosso Senhor, que nasceu, como a maior parte de vocês conhecem na história, que ele nasceu numa manjedoura lá em Belém. E ali foram, tanto que no Novo Testamento já mostra que através das visões de Daniel e das profecias de Daniel, os magos guardaram as profecias deles, coisa que o povo de Israel esqueceu. Não guardaram as profecias de Daniel. E o povo de lá, da Babilônia, foram os que vieram adorar o Senhor, que os magos trouxeram mirra, trouxeram incenso e trouxeram ouro, né, para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, porque eles tinham certeza da vinda dele. Então são 3 presentes que eles trouxeram, só que não fala quantos magos que era. Tem uma história aí que fala que são 3 reis, mas a Bíblia nem fala que são reis. Isso diz um grande teólogo que eu acompanho bastante, ele falando que, na verdade, Jesus é o rei. Por isso que eles trouxeram ouro, incenso, e trouxeram todo isso daí, uma forma de homenagem ao Senhor dos Senhores, né? O Rei dos Reis, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, que é o nosso Senhor, que está profetizado aqui em Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Que bênção, irmãos. Esse é nosso Jesus, é nosso Salvador, que andou e habitou entre nós aqui na terra, que caminhou, que veio para sentir as nossas dores, para pagar nossos pecados, para tirar o pecado do mundo. Aqui em João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que bênção, glorioso Deus. As profecias cumpridas no Velho Testamento. Aqui na era de Abraão: farei de vocês um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Isso também é uma previsão da vinda de Cristo, que veio e habitou nessa terra conosco, que conheceu o que era o pecado, sofreu, porque ele veio para religar nós a Deus, porque antes de conhecermos Jesus, nós somos inimigos de Deus, porque nós herdamos o pecado de Adão. Então nós não vivemos mais na inocência, nós somos pecadores, nós não somos vistos por Deus como filhos, como muitos acreditam que são vistos como filhos de Deus através de Jesus. É só através de Jesus Cristo que nós temos a herança de sermos filhos de Deus, porque nós aceitamos o sacrifício dele e vivemos nos transformando numa nova criatura. Então
através dessa nova criatura que nós nos transformamos, Deus nos dá o título de filhos dele. Então a gente vai transformando de glória em glória, de uma transformação dia a dia, né, para nós sermos comparado ao varão perfeito, que é Jesus Cristo, o único que passou nessa terra e não pecou. O único que não tem pecados, é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, como fala em João fala de João Batista, né, que foi o precursor de Jesus. Esse profeta que era o profeta que se intitulava Eu sou a voz que clamo no deserto. Então ele, profetizando, ele batizou Jesus Cristo, né? E tanto que quando ele batizou Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas e os seguidores deles, daquele tempo de João Batista, todos acompanharam Jesus. Então ali terminou realmente o ministério de João Batista, quando o Senhor Salvador Cristo chegou. Então nós temos essas grandes informação de que Jesus Cristo é o Rei. Ele já foi previsto no Antigo Testamento por quase todos os profetas. Se nós olharmos, vai ver Ageu, você vai voltando para trás, você vai ver que em alguma parte fala da vinda de Jesus Cristo. Então ele foi profetizado e essa profecia se cumpriu realmente através de Maria, que é a mulher que Isaías previu aqui em Isaías 5, 7, 12. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele chamará, deu até o nome, Emanuel, que é Jesus Cristo, que nós conhecemos hoje por esse nome. Então, Maria veio e concebeu o filho, a história que todos nós conhecemos, a mãe de Jesus Cristo, que é a mais bendita entre as mulheres. Maria, mãe do nosso Salvador, que amamentou, que cuidou, que esteve com ele na sua infância, cuidar de Deus, irmãos. Maravilha, que bênção essa mulher teve. Tanto que ela é aclamada até hoje, a mãe de Jesus Cristo, que andou na terra e habitou entre nós, o homem. Porque Deus, ele era Deus, ele deixou a glória, como diz a palavra em João 3,16. E Deus amou tanto a esse mundo que nos deu seu Filho amado. Ele veio, foi imolado, morreu naquela cruz para pagar nossos pecados, para nos reconciliar novamente com Deus. E tem pessoas que não aceitam esse sacrifício. Acorda, venham para Cristo, conheçam Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único caminho. É Ele que tirou o pecado, é Ele que nos reconciliou a Deus. Sem Ele não teria evangelho, não teria reconciliação, nós não teríamos uma amizade mais com Deus, nós não seríamos escutados, porque através de Jesus Cristo, Ele nos deu o Consolador para ficar conosco até os fins do tempo, até a eternidade. O Consolador, que é o Espírito Santo, que vive e habita dentro de nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha para alguns profetas, era selecionado para alguns. Tanto que Saul, quando ele perdeu o Espírito Santo, Davi viu aquilo e quando ele teve os problemas dele, ele falou: Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não retira o Espírito Santo, porque ele sabia o valor, o discernimento, a sabedoria que nós temos hoje através dessa graça maravilhosa que é estarmos com o Espírito Santo guiando nossas vidas, mudando, transformando, nos guiando, nos salvando, né? Porque Ele nos mantém no caminho da salvação, Ele nos mantém vivos no caminhar com Deus. Então é isso que nós temos hoje, a couraça da salvação através do Espírito Santo que vive em nós. Nós sabemos que não vamos abandonar esse caminho, porque temos Deus e somos templo do Espírito Santo. Hoje,
Graças ao nosso bom Deus, ao príncipe da paz, ao maravilhoso, o conselheiro, rei dos reis, senhor dos senhores, que veio, habitou entre nós, que teve aqui, sofreu naquela cruz, foi humilhado, ele era rei, ele tinha tudo, ele tem tudo, na realidade, se nós olharmos, porque ele era Deus. No começo ele estava com Deus e ele era Deus, a palavra em João 1 fala. E no princípio, ele pairava sobre as águas, o Espírito Santo, e pela palavra todas as coisas foram feitas, né? Que está lá em Gênesis, no começo da Bíblia. Então, você analisando João 1 e começo da Bíblia, você vai ver que é a mesma sintonia, a mesma evangelização, né? Que fala no princípio e que estava com Deus e era Deus, e o mundo foi feito através da palavra, e a palavra era o verbo, e o verbo habitou entre nós. Então não tem separação, e ele mesmo fala na palavra eu sou. Várias vezes ele fala eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Entendeu? Então os frutos da videira verdadeira são eternos, porque ela dá fruto, ela vai crescendo de pessoas em pessoas e vai transformando essas pessoas e vai crescendo essa videira. E quando nós vemos, nós estaremos na glória com Ele, com nosso Pai, com nosso Deus que veio e habitou entre nós. Você vê em Atos 1, também fala que Ele veio, sofreu naquela cruz, né, que todo mundo sabe, é uma história forte, pesada, que tem muitas pessoas que verem só aquilo lá, o sofrimento de Cristo na cruz, mas eles não entendem que ali ele pagou nossos pecados, ali ele levou o pecado do mundo, porque o Cordeiro sempre foi, desde o tempo antigo, desde a referência lá, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e aí Deus proveu o Cordeiro. Então, desde esse tempo antigo, já são referências a Jesus Cristo, nosso Salvador, que ele viria como Cordeiro imolado para tirar o pecado do mundo, porque antes, nos tempos da lei, o que acontecia? O sacerdote, ele matava um cordeiro, e ali ele era sacrificado, esse cordeiro, e a fumaça dele era oferecido como propiciação dos pecados, ou como a remissão dos pecados daquelas pessoas, daquela família que levavam aquele cordeiro para ser sacrificado, né? Então ali realmente as pessoas faziam aquela oferenda, né, através de um cordeiro. Então essa referência seria uma referência como espelho para que Jesus Cristo é hoje para nós, que ele tirou o pecado, nós pagou naquela cruz, e nós recebemos através da nossa remissão, através do nosso arrependimento e da nossa confiança em Jesus Cristo, que nós cremos que Ele é realmente o Senhor. Nós recebemos a salvação, nós recebemos essa de graça, favor imerecido, que nós não teríamos como pagar, que nós nunca conseguiríamos cumprir a lei. Então é isso que é a palavra do nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que Ele é o Santo dos Santos, é o Rei dos Reis. Hoje está na glória, e Deus levou Ele em corpo, levou Ele em espírito para realmente as pessoas verem as marcas, as chagas na mão do sofrimento dele, que ele passou aqui na terra para nos salvar, para nos guiar. E o Espírito Santo hoje que habita em nós é uma comprovação da nossa reconciliação com Deus. Irmãos, creio na palavra, creio em Jesus Cristo, que Ele é o único, que é suficiente, é por Ele e é para Ele que é todas as coisas. Você vê em Atos 1, aqui eu vou passar essa palavra para vocês, em Atos 1, que fala aqui, em Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fitos no céu,
Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre de vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como o viste subir. Então, Jesus deixou o Espírito Santo para habitar entre nós, mas ele vai voltar para buscar a igreja, para levar os que crerem, que aceitaram o seu sacrifício e que tem fé, que é pela graça, irmãos, que nós recebemos. De graça, favor merecido, você não precisa fazer nada. A única coisa que é você aceitar esse sacrifício, você se reconciliar com Deus, pagando através disso a sua inimizade com Deus que vem desde a fundação do mundo, desde quando Adão pecou e por ele entrou o pecado no mundo, e o Satanás está aí para julgar, para te incriminar, né? Para te colocar fardos em cima de você, leis, e mostrar seus tropeços, mas através de Jesus Cristo, quem está nele, nenhuma condenação há. Para quem crê, para quem vive em Jesus Cristo, para quem tem essa graça salvadora, tem certeza da sua salvação, tem certeza que viverá na glória, que quando Jesus vier buscar sua igreja, você estará com ele, mesmo na tribulação, antes da tribulação, mesmo hoje de noite. Se você confia na sua salvação, você estará na glória com Jesus quando você acordar no próximo dia. Irmãos, se você crê, continue, irmão, tenha fé, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas se você estiver em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai te discernir das coisas boas, das coisas ruins, e de quem é você, da rocha que você é firmado. E essa rocha é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quero orar com vocês para nós acabarmos essa live, que foi uma bênção, que Deus tocou meu coração para trazer mais uma vez um pouco do Evangelho de Jesus Cristo, um pouco desse amor enorme de Deus para conosco, de deixar seu Filho amado viver aqui na terra e vir para ser crucificado, porque já era previsto que tudo isso aconteceria, que ele viria e que ele passaria por esse sofrimento, o povo não aceitaria ele como o Salvador, não aceitaria ele, o seu povo não aceitou realmente, e para quem aceitasse, seria transformado filho. E hoje nós, como herdeiros, somos filhos de Deus, herdeiros da graça, herdeiros, igreja de Cristo hoje, que leva esse evangelho, que vai e prega a sua palavra e fala do amor de Deus para conosco. Irmãos, vamos orar. Que Deus esteja abençoando a nossa vida, a nossa casa. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais uma vez estarmos aqui falando da sua palavra, falando do seu evangelho, explanando uma mensagem de amor, de fidelidade, Pai, de paz, de esperança, para que pessoas conheçam seu Filho, conheçam sua graça, Pai, se interessem pelo seu evangelho e vejam que não é fardo, não é imposição seguirmos Jesus, que é amor, é paz, é tranquilidade, Pai, são novidades de vida, tanto que o evangelho fala boas novas de salvação para a nossa vida, Pai. Pai, eu peço por essas famílias que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, Pai, que o Senhor traga para eles paz, que o Senhor seja na vida deles, Pai, e que as bênçãos, a graça do Senhor, que o Espírito Santo venha morar na vida deles, Pai, e que as bênçãos do Senhor seja na sua casa, nos seus negócios, que as prosperidades desse mundo, a prosperidade material, financeira, a prosperidade espiritual, a prosperidade em saúde, em todas as áreas da vida, Pai, sejam bênção para a vida deles através de Jesus Cristo, porque nós que estamos em Jesus Cristo sentimos o seu amor, sabemos que teremos aflição, mas o Senhor nos dá
a bonança, nos dá a vida abundante que o Senhor prometeu, Pai, porque sabemos que nós herdaremos o reino do Senhor e viveremos eternamente, Pai. É essas suas promessas e nós cremos e nós aceitamos o sacrifício de Cristo como remidor e salvador da humanidade, que veio e pregou amor e viveu entre nós e agora habita em nós através do Espírito Santo, que é o terceiro da Trindade, junto com o Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por termos aqui uma oportunidade de falar para as pessoas do seu amor, porque o Senhor está presente e nos toca o coração para falarmos. Te agradeço em nome de Jesus Cristo por essas bênçãos. Amém.